Olá, hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Está começando mais um Pix News. Veja agora os destaques desta edição. Governo do Paraná e montadora internacional renovam parceria e levam teatro à rede estadual de educação. No Rio Grande do Sul, o governador anuncia 30 milhões para hospitais de pequeno porte no estado. Com gasolina mais cara, consumidor corre nos postos em busca de combustível mais barato. Falando em aumento, energia elétrica ficará mais cara neste mês de agosto. Tem as notícias do esporte com os destaques para a semifinal da Copa do Brasil. E a torcida do Vasco recebe Payet com festa no Galeão. Moda plus size avança no Brasil em um mercado que movimenta bilhões de reais. E você vai ver ainda. Produção de vinhos abre caminho no Cerrado. Técnica desenvolvida por pesquisadores impulsiona o cultivo nas uvas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h02. E o governo do Paraná renovou hoje termos de parceria com a montadora Audi. O acordo vai levar mais de 45 mil estudantes a espetáculos de teatro pelo estado e destinar cerca de R$1 milhão para a reforma do Teatro Guaíra. Os acordos foram assinados na manhã desta quarta-feira. A renovação dos programas irá beneficiar estudantes da rede pública de ensino, levando espetáculos teatrais em várias cidades do Paraná, estimulando o hábito das pessoas de irem ao teatro. A renovação de um programa com uma parceria do tamanho da Audi, para nós é fundamental, porque quer dizer que a primeira edição do programa deu certo. E eu tenho certeza que o programa deu certo porque a demanda aumentou muito. É um programa novo, mas que encantou todas as nossas crianças do Paraná. Todos os municípios por onde passou, o prefeito e os diretores de escola, enfim, a população quer que ele retorne. E os municípios vizinhos querem receber também. Então, quando um programa dá certo, essa é a fórmula. E a Audi entra agora se fortalecendo como uma investidora na área do teatro. Não só com a segunda edição do programa Crianças no Teatro, mas também investido no nosso templo da cultura, que é o Teatro Guaíra. Nós, o ano passado, levamos 68 mil crianças de 6 a 12 anos para conhecer o teatro. E praticamente a grande maioria foi a primeira vez que essa criança entrou num teatro. Então, é levar magia, levar alegria, é levar cultura, né? Esse contato que acontece, desse impacto na vida da criança, né? Que vai até um teatro ver uma peça infantil, onde ajuda inclusive na parte educacional. O Paraná, que é o estado que tem a melhor educação no Brasil, segundo o Ministério da Educação. O CEO da Audi no Brasil assinou também uma parceria entre a empresa e o governo do estado para que o telhado do Teatro Guaíra seja reformado. O local precisa urgente de melhorias na impermeabilização. O Teatro Guaíra faz 140 anos no ano que vem, o nosso próprio auditório, Bento Munhoz da Rocha Neto, faz 50, então é um momento que é um momento especial, né, no nosso coração. E o Teatro Guaíra está precisando de uma reforma no seu telhado. Normalmente as pessoas não gostam muito de investir em obras que não se vê, porque investir no telhado. Mas nós pensamos diferente disso. Já investimos durante a pandemia em todo o que está atrás do palco, na verdade, na estrutura, dando mais conforto aos artistas e principalmente mais estrutura técnica para o Guaíra. E agora vamos para o telhado do nosso Templo da Cultura. Nós queríamos agradecer também ao governador por estar este hermoso, maravilhoso projeto. Nós ficamos também como companhia, todos os colaboradores, muito felizes de ter essa instância onde as crianças possam ir ao teatro. E para 2023 estamos vendo ainda mais, nós já fizemos 16 cidades, queremos duplicar aqui para 2023 e temos muitos projetos legais que vamos a continuar apoiando também no estado do Paraná.
E o governo do Rio Grande do Sul apresentou 3 programas, um na área da saúde e 2 em benefício a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Na saúde, Eduardo Leite anunciou o repasse de 30 milhões para hospitais de pequeno porte no estado. Os recursos fazem parte de uma nova fase do programa Avançar Saúde. Sempre se teve um debate sobre essa questão desse funcionamento desses hospitais. São mais de 120 hospitais de pequeno porte no estado, que tem até 50 leitos, e que o governo do estado vai disponibilizar agora recursos de 30 milhões de reais neste ano. Estamos prevendo no orçamento do ano que vem também um novo aporte de 30 milhões de reais para ajudar na qualificação dessas estruturas. Muitos desses hospitais acabam tendo, pela falta de investimentos historicamente, dificuldades em alvarás sanitários, inclusive, problemas no seu funcionamento. E nós entendemos que eles têm uma função importante, né, na complementariedade da política pública de saúde, da alta complexidade. Naturalmente, a gente tem que ter hospitais grandes regionalmente, né, na região metropolitana, nos grandes centros regionais, sendo referências para cirurgias mais complexas, né, e um maior volume de atendimentos, mas os hospitais de pequeno porte podem atender também na média e na alta complexidade em algumas situações que nos ajudam a aliviar os hospitais regionalmente e garantem um atendimento mais digno, mais próximo da população. Já outros 2 projetos na área social irão beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade. O Programa Universitário do Amanhã, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, irá oferecer 3 mil vagas em cursos preparatórios à distância para o Exame Nacional do Ensino Médio. Já o Empreender Social RS vai fomentar o empreendedorismo social. É um instrumento de ajudar a orientar os estudos, como se preparar, porque é claro que a gente precisa da educação com melhor qualidade, a gente tem feito um esforço e que vai levar tempo para chegar até lá, mas mesmo com a educação de qualidade, a gente está falando de um estudante participar de uma prova para a qual ele tem que se preparar para o que a prova vai exigir, no método que a prova é formulada, para ele se familiarizar com isso, estar preparado para a prova do Enem. E a gente entende que o método por vídeo, com um facilitador local, certamente vai dar a ele uma condição de melhor se preparar com os conteúdos que ele terá utilizado, terá aprendido na sala de aula. Então não é para substituir a escola, mas para ser um reforço, né, que ajuda, que orienta e que estimula para se preparar e dentro das capacidades financeiras que o Estado tem para fazer o aporte nessa direção. Eduardo Pinho Moreira ganhou na Justiça o direito de receber benefícios de aposentadoria por seu mandato como governador de Santa Catarina, referente ao ano de 2018. Na ocasião, o então governador do estado, Raimundo Colombo, renunciou ao cargo para concorrer à reeleição nas eleições. A decisão partiu da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina. Embora os benefícios de aposentadoria especial destinado a ex-governadores tenham sido oficialmente descontinuados em 2017, Pinho Moreira está pressionando por um direito a uma aposentadoria secundária. Ele alega que, na época, o benefício ainda estava em vigor. Os valores devidos, incluindo pagamentos retroativos, deve chegar a 2 milhões de reais. Até o momento, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina não se manifestou sobre a possibilidade de recorrer da decisão judicial. E os preços da gasolina e do diesel já estão mais caros nas bombas de combustíveis no Brasil, a partir desta quarta-feira. Como falamos ontem aqui no Pix News, a Petrobras anunciou o reajuste do litro para as distribuidoras, o que impacta o preço para o consumidor final. Os combustíveis já estão mais caros nas bombas dos postos brasileiros nesta quarta-feira. Ontem, a Petrobras havia anunciado que o reajuste seria de cerca de 16% na gasolina e 26% no diesel. A gasolina subiu 41 centavos por litro, passando a ser vendida às distribuidoras por R$ 2,93. Já o diesel, a Petrobras aumentou o preço médio de venda para as distribuidoras em 78 centavos, chegando a R$ 3,80 por litro. Nesta quarta-feira, os motoristas já rodavam os postos em busca de preços menores.
Eu procuro ver onde tem promoção, onde tem gasolina mais barata para poder tentar ir abastecer. É isso que eu procuro fazer. Após o reajuste, muitos já se preparam para ver os preços de outros bens e serviços subirem também. Eu acredito que vai aumentar o preço do custo de vida para todo mundo, né? Tendo em vista que impacta nos alimentos também e toda a cadeia da população, né? Apesar do reajuste mais recente, no ano os preços da gasolina e do diesel acumulam redução. De acordo com a Agência Brasil, a Petrobras esclareceu que a nova política de preços evita repassar aos consumidores a volatilidade do mercado e preserva um ambiente competitivo nos termos da legislação vigente. E você vai ver a seguir: conteúdo relevante para fomentar os negócios é tema de encontro de empresários. Incêndio na Espanha devasta mais de 130 hectares e preocupa autoridades. Tem os destaques do esporte com a semifinal da Copa do Brasil. E ainda nesta edição, Cerrado Brasileiro desponta na produção de vinhos. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Batata lavada, R$ 2,49 o quilo no cartão Coque. Ovos vermelhos, bandeja com 30, R$ 18,79. Fácil assim, só no Comprão. Capa do colchão mole inteiro a vácuo a partir de R$ 18,90 o quilo. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, R$ 16,39. Omo lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 25,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h13. E em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, empreendedores se reúnem no evento A Sig Day. A proposta busca estimular o conhecimento e a troca de experiências. Uma oportunidade de gerar conexões e ampliar conhecimentos. Foi com este espírito que empreendedores do litoral sul de Santa Catarina se reuniram e puderam oxigenar os projetos em um dia inteiro de muito networking e aprendizado. O empreendedor, em geral, né, ele é um grande buscador, ele é um inquieto, né? Eu sou muito assim e me identifiquei e me aproximei da SIG por isso, porque lá a gente está entre pares, né? No sentido de que somos buscadores inquietos enquanto empreendedores. E o pessoal que está aqui está representando isso, né? Pessoal que quer aprender, pessoal que quer, né, superar seus próprios limites, né? Quer trazer novidade, quer inovar, quer sair da caixa, né? Quer pensar novo, quer encontrar novas possibilidades, novos horizontes, né? No evento foram realizadas palestras voltadas ao empreendedorismo. Quem esteve presente pôde aprender sobre estratégias de marca e storytelling, investimentos e técnicas de comunicação que podem impulsionar os negócios. Geralmente as pessoas levam o assunto de finanças e investimentos com muitas siglas desconhecidas, uma sopa de letrinhas muito complicada, né? O economês, né? Então o que eu quero hoje aqui é poder falar de uma forma simples, acessível, de fácil compreensão, porque o mundo das finanças não precisa ser tão complexo como parece, né? Então a ideia aqui é quebrar alguns paradigmas, derrubar algumas barreiras e da melhor forma possível poder compartilhar isso com a turma, né? A comunicação tem que ser uma ferramenta, que as pessoas parem de falar a comunicação está ruim, ou estamos com problemas de comunicação, e entendam o que é a comunicação. Comunicação é conexão. Até eu não estar disposto a me abrir e entender a outra pessoa e me conectar, não vai dar certo. E isso gera vendas, isso gera resultado e isso gera o sucesso de uma empresa.
Esta é a primeira edição do ASIG Day aqui em Garopaba. O objetivo é proporcionar um momento de dinâmicas e palestras para empreendedores, sem que eles precisem buscar estes conhecimentos em outras localidades. Então é super importante a gente aqui numa cidade que é pequena, mas tem muita gente de fora, ninguém conhece todo mundo ainda. Então a gente está participando de eventos desse, de networking, faz muita diferença, porque não é só vir aqui apresentar o meu serviço, mas realmente fazer uma relação com as pessoas, conhecer, saber o que existe, quais são as oportunidades e até mesmo muitas pessoas às vezes, eu ainda não tenho um negócio próprio, não estou empreendendo, mas quero empreender, quero começar algum negócio e às vezes tem alguma ideia, tem alguma parceria, que eu já fiz várias parcerias com pessoas, já tive vários insights de pessoas que eu posso fazer parcerias, né, dentro do meu negócio. Então assim, eu vou sempre melhorando o que eu já tenho, né, então essas são as oportunidades que a ASIG traz. Eu acho que muito dentro do DNA, né, do espaço, conseguir unir boas iniciativas, gente que consiga se conectar e a partir desses encontros surgirem aí novos negócios, até na questão da motivação, né, para o empreendedorismo. Então, nesse dia aí da ASIG, eu acho muito importante, né, que as pessoas consigam se conectar e enaltecer a veia empreendedora. Os participantes estavam curiosos e interagiram com as dinâmicas propostas. Em uma época onde a internet oferece uma gama gigantesca de informação e é grande responsável pelo desenvolvimento de diversos setores, os eventos presenciais ganham valor por agregar novas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que aumenta a inteligência artificial e aumenta o impacto das redes sociais, a gente entende que o contato, quem souber se comunicar no futuro, quem souber falar, quem souber conectar, e aqui não estou falando nem do profissional, vai ser mais feliz. Cara, a pessoa que conseguir se comunicar e conseguir se conectar e conseguir fazer amizade, conseguir realmente ter uma troca real com as pessoas, vai ser mais feliz. O resto é o resto. Vai ganhar mais dinheiro porque o profissional vai estar legal, mas se tu não é uma pessoa que não sabe fazer, não vai fazer. E o incêndio em um posto de gasolina na região do Daguestão, no sul da Rússia, matou 25 pessoas, incluindo 3 crianças. Vídeos postados nas redes sociais, supostamente no local, mostraram um grande incêndio no posto de gasolina, enquanto várias explosões ocorreram dentro das chamas. A agência de notícias Reuters conseguiu localizar as imagens que identificam o local. As cenas são impressionantes. E as autoridades espanholas ordenaram nesta quarta-feira a evacuação de 4 aldeias na ilha canária de Tenerife, depois que um incêndio florestal eclodiu no Parque Natural ao redor do vulcão Monte Teide. O incêndio, que começou na noite de terça-feira, atingiu uma área florestal, dificultando a tarefa dos bombeiros. Helicópteros pulverizando água estavam sobrevoando a área e auxiliando no combate. Na tarde de hoje, o incêndio já havia devastado cerca de 130 hectares. E na Europa, para os Estados Unidos, ou melhor, da Europa para os Estados Unidos. Imagens de vídeo compartilhadas nas redes sociais mostraram chamas e fumaça espessa subindo de uma casa depois que ela explodiu em Plum, na Pensilvânia. Uma pessoa morreu após a explosão que destruiu pelo menos 3 casas próximas e danificou várias outras. De acordo com as autoridades locais, as equipes de resgate encontraram pessoas presas sobre os escombros e 3 pessoas foram transportadas para hospitais. A polícia investiga esse incidente. E o craque francês Dimitri Payet foi recebido com festa na madrugada desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele vestiu a camisa 10 do Vasco e vai ter a missão de ajudar o time a escapar de mais um rebaixamento.
tem craque novo no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco compareceu em peso na madrugada desta terça-feira ao aeroporto do Galeão para recepcionar o novo camisa 10 do Cruz Maltino, o francês Dimitri Payet. Depois de deixar o Olympique de Marseille com lágrimas no mês passado, o meia de 36 anos chegou em clima de carnaval ao novo clube. Apesar do aparente cansaço depois da longa viagem, Payet apareceu sorridente diante dos torcedores para vestir a camisa preta do Vasco com o número 10 nas costas e colocar um chapéu de uma torcida organizada sobre a cabeça. Muita boa notícia, o time está precisando muito, do jogador do meu dele, então, quem se fala, se Deus quiser vai dar tudo certo, o Payet, a gente quer esse, porra, o melhor meia do Brasil. Não tenho dúvidas disso, 5 horas da manhã, aeroporto lotado. A torcida do Vasco é incrível, cara. É uma torcida apaixonante, a torcida que acompanha o Vasco todo o Brasil. E a gente sai pra isso, pra apoiar e pra que ele se sinta em casa. No time do sul da França, Payet disputou 8 temporadas em 2 passagens, com 326 partidas, 78 gols e 95 assistências, mas não conquistou nenhum título. Ele também jogou por um período no West Ham da Inglaterra. No Vasco, vai ter a missão de ajudar o time a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de 2 longas temporadas na segunda divisão. E o ex-jogador e treinador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, está internado desde ontem no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para tratar uma infecção urinária. Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, Zagallo está clinicamente estável, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta. Zagallo esteve internado no mesmo hospital em julho do ano passado por conta de uma infecção respiratória. Tetracampeão mundial pela seleção brasileira e também 2 vezes como jogador, uma como treinador e uma como coordenador técnico, Zagallo fez aniversário no último dia 9 de agosto. Melhoras para o Zagallo. E a Inglaterra venceu a Austrália por 3-1 nesta quarta-feira e é a segunda finalista da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Essa é a primeira vez que as britânicas chegam a uma final da competição mundial. Na decisão, elas vão duelar com a Espanha, que também vai em busca do título inédito entre as mulheres. A final entre Inglaterra e Espanha será no domingo, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, em Sydney. Já a disputa pelo 3º lugar entre Austrália e Suécia está marcada para o próximo sábado, às 5 da tarde, ou melhor, às 5 da manhã, também no horário de Brasília. E continuamos falando de esportes. O Vinícius já está aqui comigo. Tudo pronto para a semifinal da Copa do Brasil, hein, Vinícius? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia, muito obrigado. Boa noite a todo o público que nos acompanha aqui do Pix News. Tudo preparado, daqui a pouquinho já começa os clássicos das semifinais da Copa do Brasil, chegando aí na etapa final. A gente vai trazer para vocês aqui já os confrontos e os resultados que a gente teve no finalzinho de julho. Finalzinho de julho, a gente teve Corinthians e São Paulo jogando lá na Neoquímica Arena. Corinthians venceu por 2-1 o São Paulo, um clássico majestoso. Grêmio e Flamengo se enfrentaram no finalzinho de julho também, e o Flamengo ganhou lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 2-0. Hoje, às 9h30 da noite, a gente vai ter a volta desses jogos. Aqui, a gente vai ter o São Paulo e Corinthians se enfrentando no Morumbi. Flamengo e Grêmio no Maracanã daqui a pouquinho. A gente vai trazer para vocês as estatísticas desses confrontos que a gente teve. Primeiramente, a gente vai falar sobre São Paulo e Corinthians. Em toda a história desse confronto, São Paulo e Corinthians se enfrentaram 311 vezes. Destes jogos, 94 vitórias para o São Paulo, 113 para o Corinthians, mais vitorioso nesse confronto, e 104 empates. Na Copa do Brasil, agora falando só de Copa do Brasil, foram 3 jogos. Sendo eles, a gente teve uma vitória do São Paulo, nenhum empate até o momento e 2 vitórias do Corinthians, já contando aquele jogo que o Corinthians ganhou o jogo passado, o jogo de ida. No Morumbi, falando em Morumbi, o jogo de hoje, a gente teve apenas um jogo. Desse jogo aqui, apenas o Corinthians já venceu no Morumbi jogando pela Copa do Brasil.
Nos últimos 10 jogos, o confronto desses dois times aqui. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu 3 vezes, empatou 5 vezes e o Corinthians ganhou 2 vezes. Então, vantagem até o momento para o São Paulo. O que a gente pode dizer desse jogo aqui? A gente viu as estatísticas. Em alguns momentos, nos últimos 10 jogos, o São Paulo sai na frente. No confronto geral, a maioria dos jogos, o Corinthians tem uma certa vantagem. Mas agora, falando de momento, o time do São Paulo, nesse período, desde o último jogo, se reforçou. Então, o São Paulo já sai na frente nesse momento. O Corinthians também perdeu um dos seus principais jogadores, que era o Roger Guedes. Claro que o Corinthians ainda tem o Renato Augusto voltando com um preparo físico até melhor do que no primeiro jogo, onde ele também decidiu esse jogo. O que a gente pode dizer? Talvez o fator casa no Morumbi para o São Paulo faça valer a pena. Isso é o que o time do São Paulo está esperando. Além disso, também se reforçou ainda mais. Veio o São Paulo, veio o Rames Rodrigues, tem o Pato também voltando no preparo físico melhor. Então, tá bem aberto. Lembrando, nesse jogo aqui, ficou 2-1. O São Paulo precisa fazer 2 gols de diferença para não levar para os pênaltis. Fazendo 2-0, já consegue passar direto. 1 gol de diferença, o jogo vai para o pênalti. Qualquer vitória do Corinthians, o Corinthians já sai como finalista. Então aí vantagens até o momento mais para o Corinthians na questão do placar. Fez um bom resultado no primeiro jogo. Mas, jogo bem aberto, vai ser decidido na casa do Tricolor. Então a gente espera que seja um jogão de bola. Agora vamos falar das estatísticas de Flamengo e São Paulo. Aqui a gente tem 104 jogos no total, os dois times já se enfrentaram. E está bem aberto aí, quase que empatado. Empates foram 34 e empatado também o número de vitórias, 35 para cada time. Agora falando de Copa do Brasil, tivemos mais confrontos do que entre São Paulo e Corinthians. Os dois times se enfrentaram 17 vezes pela Copa do Brasil. Destas, 8 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 3 vitórias para o Grêmio. Então o Flamengo saindo na frente nessa questão de estatística na Copa do Brasil. Falando onde o jogo vai ser decidido hoje, Maracanã na Copa do Brasil, jogos da Copa do Brasil no Maracanã. São 4 vitórias para o Flamengo, 4 empates e aí uma estatística interessante. O Grêmio nunca ganhou do Flamengo numa disputa da Copa do Brasil no Maracanã. Então, enquanto isso, estatísticas sai ganhando o Flamengo também. Agora falando nos últimos 10 jogos, também favorece a equipe rubro-negra carioca. São 7 vitórias para o Flamengo, 2 vitórias e apenas 1 vitória para o Grêmio. Vale lembrar que entre esses 10 jogos aí, tem incluso também aquele 5-0 pela Libertadores, que o Flamengo ganhou de 5-0, eliminando, onde aumentou ainda mais essa rixa entre os dois times. Agora um pouquinho de palpite aqui também. Desde o último jogo, no finalzinho de julho, para cá, a equipe do Grêmio se manteve, está estável, mantém sendo uma boa equipe, bem treinada pelo Renato Gaúcho. Já o Flamengo está numa decadência até então. A equipe do Flamengo só vem acumulando crises em cima de crises. Inclusive, essa semana, 2 jogadores se enfrentaram na porrada, inclusive vão ser titulares hoje. Então, o que apresenta? O Flamengo também já teve, falando de outra crise também, que ainda não foi sanada, a questão do Pedro também. Então, essa semana ainda o Sampaoli chamou o Pedro para conversar pela primeira vez. Mas o clima no Flamengo não está legal. Quem que isso favorece? O Grêmio. Então, o tricolor gaúcho sai favorecido com relação a isso. Qual é a desvantagem do Grêmio? O placar. Então, a equipe do Grêmio vai ter que correr bastante, vai ter que suar bastante para reverter esse placar. Por quê? A equipe do Grêmio precisa fazer 2 gols para levar aos pênaltis e 3 gols ou mais para não precisar ir para as penalidades máximas. Não é fácil, mas também não é impossível, levando em consideração toda essa crise que está o Flamengo no momento. Tudo aberto. Agora o que a gente tem que fazer é torcer, assistir, porque promete ser um grande jogo hoje, duas grandes partidas, André. Com certeza, meu coração está numa delas, e o seu? Eu vou ficar assistindo ali, aproveitar daqui a pouquinho, em casa, sossegadinho, e acompanhar. Eu gosto do bom futebol. Entendi. A imparcialidade jornalística predominando, né? Com certeza. Tá bom. Um abraço para você, Vinícius. Obrigado, boa noite. Obrigada pelas informações. E você vai ver a seguir, moda plus size ganha espaço no Brasil e movimenta a economia. E pesquisa possibilita a produção de vinho no Cerrado brasileiro. A
Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 8h32. Pequenos empresários, ativistas e modelos estão impulsionando a moda plus size no Brasil. Mais da metade da população adulta está acima do peso e o mercado de roupas já movimenta bilhões de reais no país. Mesmo ainda sendo restrito, na maioria das vezes, a vendas online ou feiras especializadas. A empresária Amanda Moment precisou criar uma marca de roupas esportivas plus size para poder vestir o que queria e não encontrava com facilidade. Hoje, ela faz parte de um negócio em crescimento no Brasil. Todo mundo manda uma pessoa gorda ir na academia, mas ninguém se perguntava se ele tinha uma roupa para ir. Então, eu vejo que o Brasil ainda tem muito preconceito, né? Pessoas gordas são mais de 66% da população e a gente tem que implorar por roupa para vestir. A moda moderna e colorida para pessoas com corpos volumosos faz parte de uma tendência internacional que desafia os padrões de beleza distantes da realidade, especialmente para as mulheres. No Brasil, pequenos empresários, influenciadores e modelos com corpos não convencionais estão consolidando esse movimento body positive, impulsionando a expansão do mercado de moda plus size. Bom, eu acredito que é pura e simplesmente gordofobia mesmo do mercado. Muitas marcas preferem deixar de ganhar essa fatia, esse mercado, dinheiro mesmo, do que ver sua marca, seu nome ligado a pessoas gordas que por toda a sociedade, por todas essas décadas, foi ligado a corpos doentes, feios, incapazes. De acordo com os últimos registros oficiais, a população brasileira de 203 milhões de habitantes tem 57,5% dos maiores de 18 anos com sobrepeso e 22,5% deles são obesos. Segundo estimativas da Associação Brasileira Plus Size, o setor de roupas de tamanhos maiores cresceu mais de 75% de uma década até 2021, quando alcançou um faturamento superior a 9 bilhões e meio de reais. Mas o setor ainda se limita muito a vendas online e feiras especializadas, como essa realizada em São Paulo. Eu tenho dificuldade, eu uso 50, mas ainda acho uma coisa ou outra. Não é minha prioridade, comprar em shopping não é minha prioridade nunca, mas dos 56, 58 para cima é quase impossível. Não existe roupa pro nosso tamanho por causa da gordofobia, porque as pessoas acreditam que a gente não merece se vestir bem, ou se vestir, a gente não merece nem existir. O catarinense vai pagar mais caro pela energia elétrica. A partir do dia 22 de agosto, entra em vigor o reajuste da companhia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou o reajuste tarifário anual da Celesc em Santa Catarina. O efeito médio ao consumidor catarinense será de 2,3%, abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é de 3,99%. Em comparação com o reajuste do ano passado,
houve uma redução de 9%. Para os clientes comerciais, o aumento será de 3,57%. Já para o grupo de alta tensão, que é composto principalmente por clientes da indústria e da força produtiva, haverá redução de 0,81% do valor da tarifa. Para os consumidores residenciais, que representam 80% dos clientes da Celesc, a agência estabeleceu o reajuste de 3,64%, uma queda de cerca de 4% diante do reajuste em 2022. Atualmente, segundo o ranking da ANEEL, que classifica as concessionárias de energia de acordo com o valor da tarifa residencial em reais por quilowatt-hora, o catarinense estará pagando 59 centavos por quilowatt-hora, 17% a menos do que a média nacional, que é de 71 centavos. As novas tarifas entram em vigor no dia 22 de agosto. O Centro-Oeste brasileiro é conhecido pela produção de grãos como soja e milho, mas alguns produtores estão se dedicando a um novo tipo de cultivo que vem chamando a atenção. Graças a uma técnica desenvolvida por pesquisadores brasileiros, as vinícolas do Cerrado estão produzindo vinhos de qualidade, aprovados por consumidores e também especialistas. Um novo cultivo está ganhando espaço no Planalto Central brasileiro. Novos produtores apostam em transformar a região do Cerrado em um novo polo vinícola, apoiados por uma técnica de produção desenvolvida nos anos 2000 por pesquisadores brasileiros. Especialistas avaliam que há uma janela para o cultivo de uvas finas destinadas ao vinho no centro-oeste do Brasil, coração do agronegócio com predominância de áreas de produção de soja, milho e pecuária de corte. O que descobri é que aqui temos vinhos com uma expressão aromática particularmente interessante, principalmente o Sauvignon Blanc, que é uma variedade muito difícil de dominar. E aqui temos uma expressão varietal absolutamente notável, com vinhas muito jovens. Então eu acho que o potencial desta variedade é bastante notável. O enólogo encontrou condições excepcionais que todo produtor de vinho sonha. Um terreno em altitude, clima seco e uma diferença de até 15 graus entre a temperatura de dia e de noite no inverno, o período de maturação da fruta. Segundo a Emater, a produção de uvas no Distrito Federal é recente, com uma dezena de produtores dedicados à atividade nos últimos anos. Eles aplicam uma técnica chamada poda invertida ou poda dupla, que permite colher as uvas no inverno e não no verão, quando as chuvas fortes ameaçariam a colheita. Em 2018, o Distrito Federal tinha 45 hectares destinados ao cultivo de vinho, uma área que saltou para 88 no ano passado. Eu tinha um sonho aqui na propriedade de fazer um vinho, de elaborar um vinho aqui. Mas na minha cabeça, antes de conhecer a poda invertida ou dupla poda, essa tecnologia, era elaborar um vinho de mesa, né, com uvas americanas, uvas híbridas, né? Só depois que a gente conheceu essa tecnologia, é que aí sim nós vimos que era possível fazer vinhos de qualidade aí. Então, são duas podas. A primeira baixa... Em uma propriedade onde já produzia soja e milho, ele também passou a cultivar uvas Syrah, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, distribuídas em 6 hectares. Hoje vende 15 mil garrafas por ano e, junto com outros produtores da região, se tornou sócio da Vinícola Brasília, uma produção colaborativa que chega a 150 mil garrafas por ano. Por enquanto, a maior parte destes vinhos é consumida nas propriedades e em lojas especializadas e restaurantes de Brasília. Mas, aos poucos, a fama do vinho do Cerrado se espalha para outras regiões do país. A gente não sabia que aqui a qualidade de vinho seria tão boa, né? A gente está acostumado aqui de vinho no sul, ou então indo para a Argentina, né, ou para o Chile. Mas eu acredito que esse vinho nosso é muito bom. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Basta procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site também, pixtv.com.br. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite a todos e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.